A história dele foi construída no Conjunto Augusto Franco, que junto com a comunidade do Paraíso do Sul, no Santa Maria, confiou nele e o elegeu vereador por Aracaju. Estamos falando de Joaquim dos Santos Nascimento, mais conhecido como Joaquim da Janelinha. O ID Aracaju vai saber um pouco agora da história de vida desse professor de história, né? Seja bem-vindo ao ID Aracaju, vereador. Obrigado, Xanda. Sinto muita vontade de estar aqui hoje. Algo que a gente construiu com um mandato, vem trabalhando muitos anos na nossa comunidade. Como você falou no início, conhecemos o Paraíso do Sul, que foi uma comunidade que me abraçou muito e que, graças a Deus, através do nosso trabalho, estamos aqui hoje como vereador por Aracaju. Filho de Dona Maria José e de seu Elineu, não é isso? Tem uma irmã, Patrícia. Como foi a infância aqui pelas ruas do Conjunto Augusto Franco? Já que deve ter pego o conjunto bem no início, né? Eu nasci, né? Minha mãe morava no Bugio, passamos um ano só lá, porque ainda não existia o Augusto Franco. Foi quando meu pai ganhou a casa e vim morar aqui no Augusto Franco com um ano de idade. Minha avó também morava próximo, então na juventude morei muitos anos com minha avó. Minha mãe trabalhava num hotel, junto com meu pai também. E logo em seguida, minha tia teve um sonho, que era construir a escola, construiu. E eu digo que eu nasci e fui criado dentro da escola. Eu estudava em outro colégio, mas por minha mãe trabalhar no colégio o dia todo, sempre que eu saía da escola, eu ia para o Janelinha do Saber. Então, grande parte da minha vida eu passei dentro do colégio mesmo. Joaquim sempre foi considerado uma pessoa tranquila, por quem, né, sempre esteve ali no entorno, os amigos, a família. Mas conte pra gente aqui, para mim, para o pessoal que está escutando a gente em casa, quais eram as traquinagens que Joaquim costumava fazer assim na infância? Tranquilo hoje, né? Mas durante a infância eu digo que era um garoto bem levado, tanto que eu estudei da primeira série até a quarta série no Salesiano, e me lembro muito bem que Cobrinha era o coordenador da quinta série. E quando eu passei para a quinta série, Cobrinha, ele não me expulsou do colégio. Ele disse à minha mãe que era melhor eu ir para um colégio menor, para eu ter mais atenção dos professores. E aí foi quando eu vim para o Girassol, aqui no Augusto Franco também, estudei muitos anos no Girassol. Mas eu era um garoto bem levado na escola. Quando eu vejo as notas de minha filha hoje, eu costumo dizer, aí filho, olha, puxou o pai aí, o seu pai era desse jeito. Mas não, na verdade, na infância eu era um garoto bem levado mesmo. E em casa, quando eu chegava em casa, depois do colégio, ia estudar ou ia para a rua bater bola com os amigos? Não, quando eu voltava do colégio, eu ia para a escolinha, né? Minha mãe trabalhava lá, aí eu aprendendo com minha tia sempre ensinando. Antigamente o carnê, o boleto, né, não era digital, era tudo manual. Então minha tia ensinava a fazer o carnê, preencher tudo certinho. Então passei boa parte da minha vida fazendo esse trabalho dentro da escolinha mesmo. Já era para ocupar a mente, para ver se não dava tanto trabalho. Estou sentindo aí que era uma estratégia. Verdade. Você falou que estudou no Salesiano, e do Salesiano depois veio já estudar nos colégios aqui do Augusto Franco, por onde Joaquim passou? Isso, eu estudei na educação infantil, estudei aqui no Augusto Franco, na quarta etapa onde eu morava na rua B4, tinha um colégio, uma rua depois, na rua C4. Depois eu fui para o Salesiano, estudei da primeira até a quarta série, foi quando o Cobrinha, ele instruiu minha mãe, dizer que eu tinha que estudar num colégio menor para ter mais atenção. Eu estudei no Girassol, estudei a quinta, a sexta, e a sétima e oitava série eu estudei aqui no Centro Educacional São Joaquim, no Janelinha do Saber. Foi quando pela primeira vez eu estudei no colégio da minha tia, foi na sétima e na oitava série. Já falou que era uma criança bem danada, né, na infância. E como foi a adolescência? Aquela coisa de se descobrir, começar a namorar, sair. Como foi Joaquim na adolescência? Na adolescência, eu, apesar do porte hoje, né, físico, eu jogava muita bola, fui muito campeão aqui nos colégios aqui do Augusto Franco, artilheiro, sempre foi considerado um dos melhores jogadores. Então eu tive uma adolescência bem agitada no sentido do esporte. Eu sempre pratiquei, né, o futsal,
Tanto que quando eu cheguei na escolinha, que eu assumi a direção, eu valorizei mais o nosso futsal e consegui levar a escola, o Janelinha do Saber, para representar Sergipe a nível nacional. Foi um campeonato no Rio Grande do Norte, que o futsal do Centro Educacional São Joaquim foi o campeão aqui dos Jogos da Primavera e foi representar o nosso estado. Então eu sempre fui ligado ao esporte e quando eu cheguei na escola eu também levantei essa bandeira de valorizar cada vez mais. Como era Joaquim, irmão, na infância e na adolescência? Na adolescência acho que ciumento, né? Por ter uma irmã só, né? Ela é mais velha, 5 anos. Eu acho que era um pouco ciumenta. Minha irmã também era gostava de namorar demais. Eu sempre fui ciumento. Acho que por ser só o único homem da família, né? Tenho uma irmã, tenho minha mãe, tenho minha tia, que eu considero como se fosse minha mãe também. Então, por ser o único homem, minha mãe se separou do meu pai, acho que eu tinha 7, 6 anos. Então, eu vivi muito cercado de mulheres. Então, eu era bem ciumento com minha irmã. Então, a gente vai ouvir justamente ela falando, né? Quinho, para quem não conhece, é Joaquim da Janelinha. Ele recebeu esse nome em homenagem ao meu avô, José Joaquim, um homem digno em nossa família, como o Joaquim é. Quinho é meu único irmão. Na infância, Quinho foi meu companheiro nas brincadeiras, sem qualquer preconceito. Já na adolescência, Quinho foi ciumento, um pouquinho ciumento. Mas, na juventude, ele foi meu companheiro. Nós somos uma família de mulheres. Quinho é o único homem, por isso se tornou nosso protetor. Ele é um maridão, ele é um paizão, ele é um filhão, ele é um irmãozão e ele é um tiozão. Quinho, Joaquim da Janelinha, é família. Então, né, uma das mulheres da minha vida. São minha irmã, né? Minha esposa, minha filha, são 2 sobrinhas. Eu tenho uma tia que eu considero mãe, que é Maria da Conceição, minha mãe. Então, são mulheres mesmo que cercam minha vida. Vereador, a gente está chegando ao final desse primeiro bloco, mas a gente ainda tem mais surpresa por aí. Vamos conhecer um pouquinho mais aí da trajetória, né, do professor Joaquim. Esse primeiro bloco a gente está encerrando, a gente retorna já já com o ID Aracaju, hoje conversando com Joaquim da Janelinha. O ID Aracaju está de volta hoje conversando com o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha. Joaquim, você sempre andou em ambiente escolar, né? Já que sua mãe trabalhou a vida toda em colégio, antes um pouquinho no ramo de hotelaria, como você disse, né? Que foi na Escola Janelinha do Saber, hoje é Centro Educacional São Joaquim, né? Que é Colégio de sua tia Conceição, não é isso? Isso influenciou a fazer a faculdade de História e depois após em Gestão Educacional? Isso. Primeiro, a minha família praticamente toda são formada por professores e professoras, né? Minhas primas trabalham na rede estadual, na rede municipal. Minha irmã, logo que se formou, ela fez um concurso no estado, passou para professora. Então, meu ex-cunhado era formado em geografia. Então, tudo que me cercava, o ambiente escolar, minha tia como gestora do colégio, diretora, formada em pedagogia, então tudo me levava a fazer uma licenciatura. No início eu tinha dúvidas se eu queria realmente história ou geografia. Foi quando eu cheguei na UNIT foi que eu decidi, que eu fui aprovado, então eu tinha uma opção, ou poderia ir para geografia ou para história. Então decidi ir para história, me identifiquei demais com o curso. Inclusive hoje eu tenho orgulho do meu coordenador, uma pessoa que sempre me abraçou, que eu gosto demais, que é o professor Bittencourt, hoje ser colega de trabalho do professor Bittencourt, né? E Bittencourt foi um companheiro no curso de História. Uma inspiração também, eu gostava muito das aulas do professor. Então todo esse ambiente me levou para a licenciatura. E a gestão escolar foi quando eu já estava trabalhando na secretaria da escola
e eu tive essa necessidade mesmo de fazer algo especializado em gestão. E foi quando eu fiz na Pio-10 uma pós-graduação. Então, tudo me levou, né, para ser professor, e eu gosto demais. Comecei a lecionar logo no início, quando eu estava no 3º a 4º período, eu comecei a trabalhar no reforço escolar como professor, Imaculada Conceição, ali próximo ao Colégio de Purificação. Conheci uma juventude bacana e logo em seguida comecei a lecionar no colégio. Aí, quer dizer, o início do professor, né, foi lá no reforço escolar. No reforço escolar, isso. Lá na Luzia, né? Lá na Luzia, um reforço muito bom, era praticamente um trabalho individualizado com os alunos, e foi quando eu aprendi muito também. Esse início, né? Você está no 3º período, você quer trabalhar, você tem aquela vontade de lecionar, e foi muito importante para mim esse início, de trabalhar como professor em um reforço escolar. Hoje você é diretor da escolinha, como você chama, né, o Centro Educacional São Joaquim. Mas antes de chegar ao colégio, né, você empreendeu em outras áreas, né? Já foi trabalhar no comércio, teve inclusive uma sorveteria. Isso, eu servi o Exército no ano 2000, trabalhei lá na parte de material, né, da reserva de material da 2ª Companhia, passei um ano no Exército. Logo em seguida, meu primo colocou uma loteria na Coroa do Meio, passei por lá também um ano. E depois fui trabalhar no shopping, trabalhei na Mitchell há muitos anos. Na época que a Mitchell colocava os vendedores bonitos, eu acho que eu fui selecionado por causa disso. Trabalhei uns 4 anos na Mitchell, depois outras lojas do shopping, na Taco, trabalhei também na Cabotagem. Foi muito bom trabalhar com vendas no shopping, gostei demais, foi uma experiência muito bacana. Depois foi que eu comecei a trabalhar no reforço escolar e logo em seguida no Janelinha do Saber mesmo, de fato, né? E o senhor falou assim das experiências como vendedor no shopping, de seleção. No shopping eles selecionam muito assim quem é universitário? Isso, quem é universitário, é perfil, né? Na época eu me lembro muito bem que a Mitchell tinha esse perfil, eram jovens, universitários e de boa aparência sempre, né? Era uma loja bem cobiçada no shopping. E eu tive essa experiência muito boa lá, vendia bastante, viu? Logo no início era um dos melhores vendedores que tinha na Mitchell. Tanto que eu comecei nos Jardins, logo em seguida fui logo para a loja que inaugurou no Shopping Rio Mar. E como foi a experiência de ter uma sorveteria? Muito boa mesmo. Minha mãe sempre vamos trabalhar, tem que ir. A gente colocou uma sorveteria em casa, próximo ao Janelinha do Saber, ao Centro Educacional São Joaquim, tanto que o nome da sorveteria era São Joaquim também. Foi quando esse período que eu estava estudando, estava sem trabalhar, não comecei no reforço antes, né? Então foi isso logo o início da universidade. Logo em seguida, minha esposa engravidou, ela estava trabalhando no shopping, né? E aí ela assumiu a sorveteria. E graças a Deus hoje eu tenho muitos amigos e hoje eu frequento alguns lugares de meus ex-clientes. Eu me lembro muito bem que tem gente que me disse, olha, eu esperava todo domingo você chegar, porque você sempre comprava bem. E eu sabia que todo domingo você estava lá na sorveteria. Foi muito bom para mim. A sorveteria ainda existe? Não, a sorveteria fechou. Minha esposa foi trabalhar onde hoje ela trabalha, né, na Apivida, e aí fechamos a sorveteria. Vereador, agora a gente vai escutar também um depoimento, né, de uma outra pessoa sobre Joaquim da Janelinha. Falar de Joaquim é de uma alegria imensa, pois o conheço desde criança e o admiro. Um menino de um coração grandioso, educado, honesto, trabalhador e, além do mais, tem uma visão empreendedora assim admirável. Foi aluno do Centro Educacional São Joaquim, a escola de sua tia Conceição. Depois ele entrou como funcionário e aí houve a necessidade da tia se afastar e ele assumiu a direção da escola. Desenvolveu um trabalho assim excelente. Implementou o ensino médio na escola. Já tem 4 anos que funciona o ensino médio na escola. Graças a você, Joaquim, pelo seu desempenho, pela sua atitude, pelo seu heroísmo. Com relação à política, é o nosso vereador, é o vereador do povo, que eu tanto admiro.
está desenvolvendo um bom trabalho, que Deus o abençoe, que você seja esse nosso representante, que Deus abençoe, Joaquim. Tia Rita é um exemplo de como eu cheguei no Janelinha do Saber, né? Minha tia, ela sempre foi de abraçar tudo, ela fazia tudo, ela era com ela. Ela fazia pagamento em banco, ela era coordenadora, ela era diretora, ela chegava às 7 horas da manhã, primeiro que todo mundo, era a última a sair. E quando eu assumi a direção do colégio, foi com tia Rita, que era professora há muitos anos da escola, eu disse, olha, a gente precisa aqui dividir as funções. Eu sou o gestor, agora a gente precisa de coordenação. Então, tia Rita, pela sua experiência, por você saber lidar com os pais de alunos, com os alunos, a partir de hoje a senhora é coordenadora. Então, fui dividindo. Tanto que hoje nós temos 3 coordenadores, Lenier, que é coordenadora da Educação Infantil e Fundamental, que trabalha no Janelinha há 33 anos, desde o dia que fundou a escola. Tia Rita, que trabalha praticamente há 30 anos, é a coordenadora do Fundamental 2, e um ex-aluno nosso, Luiz, é o coordenador do ensino médio, professor de biologia também. Ele vem desenvolvendo esse trabalho, que eu valorizo muito, sabe, Xanda? Ex-alunos. Nossas 2 professoras de matemática são ex-alunas. O pessoal que trabalha na secretaria praticamente são ex-alunos. Então eu valorizo muito ex-alunos para trabalhar no nosso colégio e dividir as funções. Tanto que é um exemplo aí, tia Rita. Graças a Deus, se eu pude sair na política, se eu pude enfrentar uma campanha, colocar o meu nome à disposição, é porque eu tenho uma base dentro da escola e tia Rita é um grande exemplo sobre essa base, sobre a sustentação que eu tenho lá, que eu posso tranquilamente hoje me envolver diariamente nas comunidades, porque eu sei que minha escola está em boas mãos. É justamente o tema que a gente vai abordar, né, no nosso terceiro bloco, é justamente Joaquim da Janelinha, agora o político, né? Estamos chegando ao final desse segundo bloco, retornamos já com a nossa entrevista hoje, conversando com o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha. Estamos de volta com o ID Aracaju, hoje conversando com o professor e também vereador da nossa capital, Joaquim da Janelinha. Joaquim sempre foi muito rodeado de amigos, né? E alguns deles políticos. Quando foi que começou o interesse pela carreira política, pela vida política? Então, isso começou na universidade, né? Sempre muito amigueiro, gostava sempre de estar cercado dos bons amigos. Foi quando o Ronildo Almeida, que é presidente do Sindicato dos Comerciários, ele conversou comigo e disse, olha, você tem um dom para a política, eu quero que você me ajude. Aí comecei ajudando uma candidata vereadora dele, e foi a primeira pessoa que disse, olha, você tem algo na política. Aí comecei ajudando o Ronildo Almeida, depois através de jogando bola, conheci o ex-vereador Juvencio Oliveira. Juvencio teve 2 mandatos, e ele colocou o nome novamente à disposição. Foi quando eu ajudei, participei diretamente da campanha dele, e ele não teve êxito, né? Perdeu nessa campanha que eu ajudei a ele. Foi a maior tristeza da minha vida, eu acho, que chorei demais. Mas aí, através de Juvencio, conheci Robson, que é um amigo, irmão hoje, e o Robson, apoiei Robson para deputado, trabalhei na campanha dele, trabalhei como locutor, ia do interior... Como locutor? Locutor, ajudei a Juvencio também como locutor no início, e logo em seguida faltou um locutor de Robson, aí perguntaram, olha, meu apelido era Cabanhas é um gordinho que era do México, artilheiro. Eu disse, olha, Cabanhas ajudou o Juvencio como locutor, aí o Robson me pegou, venha para cá. Aí ajudei o Robson como locutor, e logo em seguida a Juvencio foi candidato novamente a vereador, teve 4.800 e poucos votos, foi uma votação muito boa, retornou, fez um grande trabalho como vereador, e eu continuei com o Robson, né? Conheci através de Juvencio e continuei com o Robson. Até hoje eu tenho essa amizade, tenho esse trabalho com o Robson Viana. Foi aí que eu decidi. Eu vi que o Augusto Franco não tinha representação nenhuma na Câmara. E precisava, a sede da população era muito grande por um representante.
Então eu coloquei meu nome à disposição e acreditei que o Augusto Franco seria a minha maior base, só que eu precisava caminhar. Foi quando eu comecei a caminhar em outros bairros e conheci o Paraíso do Sul, que é uma comunidade hoje que eu tenho muitos trabalhos sociais. Eu tenho uma ginástica noturna toda segunda, quarta-feira lá. A gente fez um trabalho ligado à Igreja Católica, que é alfabetização para idosos. Então tem uma professora lá que ajudou a gente. E começamos com 25 idosos, terminamos com 15, mas aprendendo a ler e a escrever. Tem o Dia das Crianças no Paraíso do Sul, que era fantástico. Paramos devido à pandemia, mas aí parava o Paraíso do Sul. Então foi uma comunidade que me abraçou também. E estou com o escritório lá, atendendo a população, como eu tenho aqui no Augusto Franco, como eu tenho um também próximo ao centro. E então esse olhar que eu vinha, que eu fui aprendi muito até encontrei outro dia com o Juvencio, falei, aprendi muito com o Juvencio, aprendi muito com o Robson. Então tudo foi uma base. A necessidade do conjunto de um representante e essa base política que eu fui construindo. E graças a Deus aqui tive a metade dos meus votos, foram 1.400 votos. Na última eleição eu fui o vereador mais votado dentro dos bairros. Foi essa votação que eu tive aqui. Minha segunda maior votação foi no Santa Maria, devido a esse trabalho no Paraíso do Sul, e também no São Conrado, uma comunidade que eu também tenho um olhar diferenciado, que foi uma comunidade que me ajudou bastante. E praticamente estou lá quase todos os dias. Você é casado com Sandra Barbosa há 20 anos, né? Tem uma filha de 15, a Júlia, né? Quando decidiu disputar essa vaga na Câmara Municipal de Aracaju, teve o apoio da família? Foi difícil porque absorve um bocado de tempo, né? E aí, a família ajudou? No início, minha esposa era contra. Ela não queria de jeito nenhum. Falava até que ia separar, ia embora, ia morar em Salvador, mas não queria de forma nenhuma. Depois ela foi gostando da ideia, aprovando também, viu que era uma vontade que eu tinha muito grande de ser candidato. Eu sempre que eu trabalhei com os políticos, eu tinha a vontade, porque eu acho que a gente tem que sentir a dor das pessoas. Então a gente tem que estar nas comunidades sentindo a dor para levar as demandas para essas comunidades. Então ela aprovou logo em seguida. Minha filha, foi minha filha que me deu o resultado. Eu fui para casa, quando fechou as urnas, eu fui para casa, que eu disse, olha, vou tomar um banho, vou relaxar. E foi minha filha que acompanhou todo o resultado. Ela disse, pai, o senhor ganhou. E ela se envolveu também demais. Eu tenho várias fotos com ela segurando bandeira, entregando santinho. Eu tive um apoio muito grande da minha família. Isso aí eu não posso negar, não. E é muito importante quando você sai com sua família ali abraçando, dando uma base de sustentação. Tive muito apoio mesmo. O senhor já falou que atribui essa vitória ao trabalho que desenvolveu, tanto aqui no Augusto Franco, como lá no Santa Maria, né, na comunidade Paraíso do Sul, e também aqui no São Conrado. Enquanto vereador eleito, quais são as expectativas? O que é que o senhor espera fazer pela população de Aracaju, pela população que o elegeu? Então, Xana, muito tudo novo para mim, né? O que eu quero mesmo é conseguir resolver as demandas da comunidade. Então, na última semana mesmo, tem uma rua no Paraíso do Sul, não tinha condições de entrar carro nenhum. E a gente fez um ofício, levamos para a Imurb, e é uma coisa assim que quando a gente olha depois do serviço concluído, como a gente levou um benefício para aquela comunidade, para aquela rua, isso aí me satisfaz de uma forma incrível. Eu fico muito feliz. Quando tem um buraco na rua, você chegar lá, leva a demanda. Quando tem, por exemplo, no Augusto Franco tem um problema muito, muito grande do descarte do lixo irregular, que você vai lá na Insub, fala com o pessoal da Insub, a Insub vem e resolve. Isso para mim é uma satisfação muito grande. Então, o que eu quero é isso, o meu mandato é esse, é saber que todas as praças do Augusto Franco precisam de uma reforma. Então, a gente chega para um prefeito e diz, olha, prefeito, o Augusto Franco são tantas praças, todas precisam de uma reforma, e saber que o prefeito, olha, vamos atrás de uma emenda para fazer a reforma dessas praças. Então, isso para mim é a política, é você levar, é você conseguir atender as demandas da comunidade. E eu fico muito feliz quando a gente recebe uma demanda e consegue resolver. Então, para mim, vale muito a pena isso.
Nesse tempo, né, nessa época de pandemia, o que a comunidade tem mais solicitado ao vereador Joaquim da Janelinha? Olha, é questão de qualificação dos jovens, que foi uma bandeira que eu defendi muito. Só que, por exemplo, nesse tempo de pandemia, não podem, infelizmente, realizar um curso, levar um curso de manicure para uma comunidade, de cabeleireiro, um curso de assistência técnica de celular, algo que eu defendi bastante, que eu acho que a gente tem que dar ferramenta para o jovem está chegando no mercado de trabalho praticamente com um currículo, só com o nome e o endereço, então a gente tem que qualificar cada vez mais a nossa juventude, só que é algo que eu não estou conseguindo diante da pandemia, que até peço paciência a alguns eleitores, Joaquim, vão fazer isso, só que não pode. Infelizmente, a gente está vivendo um ano já dessa pandemia, um momento difícil, que principalmente agora, com essa segunda onda aí, que veio muito mais forte, aguardar um pouco mais, mas é algo que eu quero levar. Eu tenho um projeto de leitura e lazer nas comunidades, que eu quero levar brinquedos, quero levar contação de história, estimular cada vez mais a juventude, a criançada a ler um livro, já que está muita gente apegada hoje ao celular. Então são projetos que eu tenho, mas é um projeto que, como se diz, aglomera. Infelizmente, no momento eu não posso. Mas com fé em Deus, tudo isso vai passar e a gente vai colocar em prática todos esses projetos que eu tenho. E a participação de Joaquim na Comissão de Educação, né? Qual a expectativa também do trabalho no grupo? Muita gente diz que Joaquim da Janelinha entrou pela janelinha. Eu sou hoje terceiro secretário da mesa diretora. Agradeço demais ao José Neto Vitale Nitinho pela oportunidade que ele me deu. E a presidência da educação, né, da Comissão de Educação, algo para mim de grande relevância. Quando eu coloquei meu nome à disposição dos membros, né, que é o pastor Diego, o vereador Sávio, o vereador Binho e a professora Ângela. Então, Binho é professor, a professora Ângela é professora, então todos são gabaritados, têm um currículo para ser o presidente da comissão, mas graças a Deus e o apoio deles, consegui ser o presidente e tornar essa comissão cada vez mais ativa. Nossos encontros são de todas as segundas-feiras à tarde e toda segunda a gente tem uma reunião, tem um bate-papo. Hoje mesmo já temos um trabalho sobre o pessoal da psicologia, do serviço social. Então, para mim é de grande relevância participar dessa comissão e ser o presidente. Vereador, a gente está chegando ao final, né, dessa edição do ID Aracaju, mas antes a gente gostaria de colocar mais um depoimento aqui de uma pessoa, mais uma mulher, né? Falar um pouquinho aí da minha parceria com o Joaquim. Meu esposo já há 18 anos, meu amigo, pai de Júlia, nossa filha aí com 15 anos. Nossa primeira experiência de vida, de milagre na nossa família, né? Já que ela veio de uma gestação de risco e, no entanto, a gente conseguiu vencer todos os obstáculos juntos. O que mais me conquista de Joaquim é justamente ele ser um pai tão dedicado, né? Tão amoroso com a família, a simplicidade dele, a essência dele, né? O bom humor, o que torna a nossa relação bem mais leve. Acho que o segredo está justamente no quanto nos doamos para a realização dos nossos sonhos. Recentemente vivemos uma experiência fantástica aí, que foi a realização do sonho dele como vereador por Aracaju. Um sonho vivido em família, vivido entre amigos, com muita garra, muita coragem. A gente conseguiu vencer todos os obstáculos e deu tudo certo. A vitória foi garantida. E eu te desejo, Joaquim da Janelinha, muita saúde, muita sabedoria nas suas ações, nas suas decisões. Que Deus ilumine nossa caminhada e vamos continuar sendo felizes aí no percurso, tá ok? Beijo grande, te amo, te amamos. Minha esposa aí é minha base aí. Poucos sabem, né? Durante a campanha, Sandra precisou ir para São Paulo. Sandra faz quimioterapia, hemodiálise e tá aí numa luta para fazer o transplante de rins. Do rins, né? O pai dela, graças a Deus, foi compatível e durante a campanha ela precisou viajar várias vezes, mas é uma guerreira, né? E a gente é o que é porque a gente tem uma base. E minha base hoje é minha família, minha esposa, Sandra, minha filha Júlia, que é o amor da minha vida. E graças a Deus que
há 18, quase 19 anos, ela entrou na minha vida aí e eu sou o que eu sou, devo muito a ela. Vereador, a gente está chegando ao final dessa edição do ID Aracaju. Alguma coisa que queira colocar para a população? Só agradecer, Xana, agradecer a confiança, né, dos 2.829 votos que eu tive em Aracaju, agradecer a confiança do meu bairro, da Farolândia, do Augusto Franco, agradecer a todos do Paraíso do Sul, do São Conrado, a todos de Aracaju, né, todos que confiaram, a um amigo, irmão, que eu não posso esquecer jamais, Robson Viana, que me ajudou muito nessa trajetória também, e dizer que estou pronto, cada vez mais, aprendendo muito, e com fé em Deus, nós vamos conseguir resolver as demandas que estamos recebendo. Foi para isso que eu entrei na política, foi para ajudar o próximo. Como eu disse no início, eu vou nas comunidades para sentir a dor, e quando você sente a dor, quando você conhece a realidade, é um motivo cada vez mais de você trabalhar e trabalhar mais para essas comunidades. E pode ter certeza que vocês voltaram num jovem atuante que tem muita disposição para trabalhar e com fé em Deus aí e fazer um excelente mandato, representar da melhor forma possível. Obrigada, vereador. Agradeço em nome da equipe da TV Câmara, né, e do programa ID Aracaju. Estamos chegando ao final desta edição do ID Aracaju. Voltamos numa próxima edição com uma nova entrevista, uma nova história de vida. Até lá!